Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo, vamos falar um pouco sobre equações paramétricas e sobre representações polares. Como o vídeo, em geral, nos vídeos eu não apresento tantos detalhes por conta do tempo, então vamos fazer aqui uma aula em que nós vamos identificar o que é uma equação paramétrica, ver como é que podemos representar uma curva através de equações paramétricas e falar de algumas curvas especiais. Então, nessa primeira parte. Na segunda parte vamos fazer algo parecido, mas com a representação polar. Vamos ver como é que representamos uma curva através de um ponto em coordenadas polares e ver que é possível também fazer uma conversão de uma representação que está feita em coordenadas polares para coordenadas cartesianas e vice-versa. Então, vamos dar início a essa aula falando um pouco sobre o que é uma curva parametrizada e como é que eu posso representar essa curva através de funções, de equações, que a gente vai chamar de equações, e que vão ser chamadas de equações paramétricas. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui o gráfico, né, de uma curva, essa curva que eu chamei de C, está aqui no plano cartesiano. Então, se eu fosse escrever uma função do tipo y igual a f de x, tentar representar essa função, essa curva como uma função desse tipo, nós iríamos verificar que não seria possível. Fazendo, por exemplo, um teste que a gente usa muito, né? Que é traçar aqui retas verticais no gráfico. Por exemplo, só essa reta aqui já nos revela que eu teria, se fosse uma função do tipo y igual a f de x, eu teria aqui 3 pontos associados ao mesmo valor do domínio. Ou seja, é como se eu tivesse aqui um elemento do domínio possuindo 3 imagens. Ora, isso descaracteriza, né? Isso está excluído da definição de função. Então a gente sabe que numa função, cada elemento do domínio é associado a apenas um elemento no conjunto contra domínio, ou seja, tem apenas uma imagem. E aqui teríamos um x qualquer com 3 imagens diferentes. Então logo, essa curva aqui não representa uma função do modo que nós estamos acostumados a falar, né? Mas é possível escrever, observar aqui, se por exemplo essa minha curva aqui representasse o movimento de uma partícula, a trajetória de uma partícula, por exemplo, a gente sabe que cada ponto desse aqui, que está aqui na curva, né, seria, cada ponto daqui seria algo em função do tempo, né? Então eu tenho aqui um deslocamento da partícula a uma certa velocidade, e esse deslocamento, essa velocidade, são funções do tempo. Então é possível representar também curvas numa região plana, como essa aqui, e que elas são formadas a partir de funções, tá? E aí teríamos que, por exemplo, um ponto P aqui, né, destacado na curva qualquer, esse ponto P, que é um ponto XY, né, eu tenho aqui o X e tenho lá o Y, então esse ponto aqui é também descrito como uma função de uma terceira variável, e essa terceira variável a gente vai chamar de parâmetro. Então é como se o X fosse uma função, no caso da partícula, tá? X é função do tempo, e o y também é uma função do tempo. E aí pode ser espaço, pode ser velocidade, etc. Depende do fenômeno físico observado. Ora, então, x e y podem ser escritos em função de uma outra variável, que é a que a gente chamou aqui de tempo. Então, esse tempo seria o que a gente vai chamar de parâmetro. Então, esse ponto P, x e y é formado através de funções do tempo. Então eu poderia escrever isso dessa forma: x igual a f de t e y igual a g de t, onde f e g são funções do tempo
E nesse caso eu poderia dizer assim, ó, essa e essa são as equações paramétricas que descrevem essa curva, ok? Eu falei do tempo no sentido de que estávamos usando como exemplo o deslocamento de uma partícula em um determinado, né, espaço. Desculpa, numa região plana, né? Digo espaço no sentido, né, mas na região plana. E aí, necessariamente, esse parâmetro que nós colocamos aqui, que chamamos de tempo nesse caso, necessariamente ele não vai ser usado como tempo para equações mais gerais. A gente usa o t, mas esse t nem sempre significa tempo. Para este exemplo, eu resolvi chamar t de tempo. Tá bom? Então, essas aqui, ó, são as equações paramétricas. Então, t é o que a gente chama de parâmetro, e c, que é essa curva formada, né, como um conjunto de pontos que foram determinados a partir desses parâmetros e das equações paramétricas, a gente chama a curva C de curva parametrizada. Então, são essas as definições iniciais para equações paramétricas. São equações que têm um parâmetro e essas equações determinam um ponto que está aqui na região plana. Ok? Como exemplo, eu coloquei aqui um esboço de um gráfico definido por essas equações. Eu tenho aqui, ó, as equações paramétricas: x igual a t ao quadrado menos 2t e y igual a t mais 1. Nessas duas equações eu também coloquei que o parâmetro t recebe essa restrição. T é um valor que vai do 0 a 4. É um número real que vai de 0 a 4. É claro que por uma questão de ser mais simples a representação, a gente atribuiu valores inteiros aqui para t, ok? Esse exemplo aqui está no livro de cálculo do Stewart, volume 2. Então, acho que é o segundo exemplo, creio eu. Então, nós temos aqui, ó, atribuímos valores para t, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Poderíamos usar quaisquer valores reais, claro. E para esses valores a gente determina através das equações, a gente determina quem é x e quem é y. Então, quando t é 0, 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 dá 0, então x é 0. E quando t é 0, aqui em y, 0 mais 1 igual a 1. Então, quando t é 0, x é 0 e y igual a 1. Estou vendo que tem um reflexo aqui da lâmpada ou então da janela, não sei. E não dá para ver muito bem, né? Mas 0, 0 e 1, ok? E aí, substituindo t por 1, t por 2, 3 e 4 em x e em y, nós conseguimos encontrar os pares ordenados. Então, 0 e 1, menos 1 e 2, 0, 3, 3 e 4, e 8 e 5. Então, são os valores, são os pares que nós descobrimos atribuindo valores ao parâmetro t. Então, temos aqui a curva, ó, né? 0 com 1, menos 1 com 2 e assim por diante, 0 com 3, e aí nós temos a curva C, que é a curva parametrizada. Então é possível, como eu falei, determinar curvas de acordo com as equações paramétricas. E aí aparecem alguns probleminhas. Primeiro é que as equações paramétricas nem sempre são parábolas ou retas, né? São dadas por parábolas ou retas, são dessa forma. Às vezes a gente também tem equações que são trigonométricas, envolvem funções trigonométricas, ou todos os tipos de funções aí misturados, né? Então, às vezes não é tão simples também calcular o gráfico. Existem várias famílias de gráficos, que eu chamei gráfico aqui, a representação gráfica é uma curva, né? Então, várias famílias de curvas paramétricas. E algumas delas nós só conseguimos esboçar através de ferramentas computacionais. Então, fazer curvas parametrizadas não é tão simples. Assim, a ideia é simples, mas a execução, dependendo do tipo de equações paramétricas que nós tivermos e de restrições que podem aparecer, os tipos de famílias são bastante difíceis, complicados de fazer assim manualmente. Então, isso é um probleminha.
E acho que, de modo geral, é interessante trabalhar com as equações paramétricas, porque você consegue fazer representações de curvas que jamais poderiam ser feitas como uma função f de x e y usual, ok? Como observação, a gente pode dizer o seguinte, ó, se nós tivermos essas equações paramétricas, x igual a f de t, y igual a g de t, e uma restrição a dizer que esse t faz parte de um intervalo AB, né, t maior ou igual que A e menor ou igual que B, então é possível definir quem é o ponto inicial e quem é o ponto final da nossa curva parametrizada. Então, só é fazermos o seguinte, calcularmos em A quem é f de A e g de A, ou seja, quando t é igual a A, no caso aqui, ó, t igual a 0, fizemos isso, ó. Calculamos x em 0 quando t é 0 e y quando t é 0. Então, o ponto inicial foi 0, 1. E dessa forma eu sei que a orientação, coloquei uma setinha aqui, ó, a orientação dessa curva segue do ponto inicial para o ponto final. Então tá aqui, ó, meu ponto inicial vai ser f de A, g de A, e o meu ponto final vai ser o f de B, g de B, ou seja, atribuindo o valor t, né, para o valor t, esse valor b, substituindo aqui, né, nas equações paramétricas dadas, você encontra o ponto final, ok? Então, uma curva parametrizada tem uma orientação, isso é uma característica importante dessa curva. Vamos agora para um segundo exemplo. Neste exemplo, ele solicita que nós encontremos a curva que é representada por essas equações paramétricas aqui, ó. X igual a cosseno de t e y igual a seno de t, onde t varia de 0 a 2π, ou seja, t é um ângulo, né? É um arco ou um ângulo que varia de 0 a 2π. Então, fazendo a tabela aqui, ó, né, para t igual a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, nós encontramos os pares, ou seja, os pontos, né, nos quais vamos representar aqui no gráfico. Eu peço desculpas porque não está muito claro aqui o círculo, não é muito simples de fazer isso aqui redondinho, né? Mas vamos lá. Então, eu coloquei, claro, os valores para o ângulo que nós já sabíamos calcular rapidamente, quem é o seno e quem é o cosseno, né, desse ângulo. Então, nós temos aqui, ó, quando t é 0, x é 1 e y é 0. Então, eu tenho o ponto 1, 0, tá aqui. Quando t é π sobre 2, nós obtivemos o ponto 0, 1, tá aqui. Quando t é π, nós temos menos 1, 0, 3π sobre 2, 0, menos 1, e 2π, que é a volta completa. Então, observando essa curva, a gente tem quase certeza que isso aqui é uma circunferência, né? Mas para realmente verificar que essas duas equações paramétricas representam a equação cartesiana do círculo, é possível fazer a eliminação do t e, a partir disso, determinar essa nova equação, que é a equação conhecida, a equação da circunferência. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó, x igual a cosseno de t e y igual a seno de t. Mas nós sabemos o seguinte, que existe uma identidade trigonométrica que diz assim, ó, que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Então, se nós conseguirmos encontrar uma soma, não é? Essa soma com seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, nós sabemos que essa soma vale 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, elevar ambos os membros de cada equação ao quadrado. Então, nós vamos obter aqui, ó, x ao quadrado igual a cosseno ao quadrado de t e y ao quadrado igual a seno ao quadrado de t. Como eu preciso da soma dos dois para eliminar o t, então vamos fazer assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de t mais t mais seno ao quadrado de t. Ora, mas a gente sabe que isso aqui é igual a 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Essa aqui, ó,
é a equação de uma circunferência de raio unitário. Lembrar que a equação da circunferência é x² mais y² igual ao raio ao quadrado, mas 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, nós temos a circunferência de raio unitário. E aí, realmente, isso aqui, essa curva parametrizada que nós obtivemos através daquelas duas equações paramétricas representam a equação da circunferência de raio 1, ok? É possível generalizar essa representação para um raio qualquer e também tirar ela aqui do centro, colocar em outra localização. Isso é fácil de encontrar nos livros de cálculo, bem, a gente encontra sempre essa generalização. E também existem outras curvas parametrizadas que são curvas conhecidas. Então, a gente termina encontrando equações cartesianas que representam também aquelas curvas parametrizadas. Então, vamos passar só para mais uma curva parametrizada, que é a cicloide. Vamos observar o que é uma cicloide, vamos reconhecer. A cicloide é a curva parametrizada que é construída a partir da rotação de uma circunferência aqui sobre o eixo X, tá bom? Então, o que acontece? Você vai marcar um ponto aqui na circunferência e a partir da sua rotação vamos tentando descrever qual é a trajetória desse ponto todas as vezes que essa circunferência aqui está girando, ok? Então, essas são as equações paramétricas da cicloide. Elas não são difíceis de deduzir, são simples. Aqui essa circunferência, o eixo de rotação dela é dado pelo θ. Então, esse θ vai variando em radianos, né? E a restrição é que θ vai de 0 a 2π, porque, claro, se eu vou considerar θ como ângulo, então uma volta completa vai de 0 a 2π. E após algumas deduções, também tiradas do círculo trigonométrico e do triângulo retângulo, dessas relações, você consegue determinar essas equações paramétricas para a cicloide. Essa particularmente é uma curva muito importante porque já há estudos há muitos anos, desde Galileu, por exemplo, mais ou menos no século XVII, por aí, finalzinho do século XVI, sobre essa cicloide. E um dos problemas mais importantes da cicloide é o problema de Brachistochrone, né? Que é Brachistochrone, né? É a curva, tentar mostrar qual é a trajetória mais rápida de uma partícula que vai de um ponto a outro, excluindo a reta, né? A reta é a menor distância entre dois pontos, mas independente de ser a menor distância, a ideia aqui, a trajetória Brachistochrone, é tentar encontrar qual a curva em que a partícula descendo por ela qual a melhor curva em que a partícula chega mais rápido do ponto A ao ponto B. Então, foi provado aí, esse problema é um problema clássico que foi colocado como desafio naquela época, no século XVII, e o desafio era provar aquilo em 6 meses. E aí 5 provas foram apresentadas, entre elas a de Leibniz, dizia até que tem uma que é de Newton e que ele provou e não disse quem era, estava anônima, né? Então aí tem várias provas para esse problema, e por conta dessa curvatura ser um arco de cicloide, algumas coisas também foram desenvolvidas a partir da demonstração desse problema. Por exemplo, o pêndulo de um relógio é feito através, o cálculo do pêndulo de um relógio é feito através de um arco de cicloide, como esse do problema de Brachistochrone, né? Porque é o ponto mais rápido, é a forma mais rápida em que uma partícula vai de um ponto a outro, né? Nessa trajetória curvilínea. Então, como curiosidade, resolvi colocar isso aqui.